Olá, o Conexão RS desta quinta-feira já está no ar. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje a gente vai falar sobre a final da Copa do Mundo. Quem diria que os nossos hermanos estariam lá e nós não? Até que ponto o fiasco da seleção vai servir para repensar o nosso futebol? Tem também as informações do dia, o trânsito e cinema. Fique aí, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Após quase 4 anos, os radares eletrônicos, os conhecidos como pardais, voltam a funcionar nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. O Perdigão tem mais detalhes pra gente. Boa noite, Perdigão. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. É verdade, Dani. O contrato entre o DAER e a empresa que vai fazer a instalação dos equipamentos vai ser assinado na semana que vem. A expectativa é que os aparelhos comecem a funcionar em setembro. O contrato prevê a instalação de 45 radares fixos e 20 câmeras. Ou seja, Dani, os apressadinhos que se cuidem, hein? É bom, né? Pelo menos as pessoas correm menos e a gente vê menos acidentes e menos mortes, né? Quem nas acaba estradas. ganhando, na verdade, somos todos nós, né? É, com certeza. Agora, Perdigão, na tua opinião, o que seria necessário em uma cidade ideal? Eu acho que menos violência, menos tranqueira no trânsito, aquela história, né, Dani? Conseguir viver de uma forma mais tranquila, pelo menos. Tranquilidade, né? Pois é, uma pesquisa sobre mobilidade urbana feita com 900 pessoas em 7 capitais brasileiras constatou que a cidade ideal tem menos carros e também tem mais opções de transporte. Confira. Pensando em mobilidade urbana, a sua cidade ideal tem que ter o quê? Um transporte público que pudesse levar todo mundo de uma maneira confortável e segura e rápida. De ciclofaixas permanentes, né, ao longo da semana inteira. Uma pesquisa recente mostra que a opinião das pessoas sobre o assunto está seguindo cada vez mais na mesma direção. A cidade ideal é aquela que as pessoas podem se locomover pela calçada, pelo transporte público e que, se possível, a pessoa deixe o carro em casa. Entre os principais anseios das pessoas que responderam à pesquisa estão ter um momento de lazer ao ar livre, calçadas mais largas, mais áreas verdes e viver em uma cidade com menos pessoas. Mais da metade da população mundial vive em centros urbanos. No Brasil, 84% das pessoas já estão nos grandes centros. E em 6 anos, este índice deve ultrapassar a marca dos 90%. Para que o problema da mobilidade urbana não se agrave ainda mais, é fundamental que haja conscientização. E neste quesito, as mulheres estão à frente dos homens. A mulher, ela é mais vítima da falta de mobilidade do que os homens. Porque a mulher, além de estar trabalhando hoje, ela também tem os trabalhos domésticos. A mulher passa a assumir a vanguarda da consciência do que é uma cidade ideal. Eu fico muito feliz com isso porque a gente sabe que a mulher é muito mais formadora de opinião do que os homens. A pesquisa também apontou que 93% das pessoas gostariam de usar o transporte público frequentemente. No entanto, dos 38% que fizeram algum tipo de troca para se locomover nos últimos 5 anos, mais da metade passou a usar carro ou moto. Menos de 30% optaram por ônibus, trem e metrô. A má qualidade e a superlotação da frota de coletivos são fatores que desestimulam os usuários. A mentalidade que prioriza o uso do carro também interfere nesta postura. O mais importante é as pessoas racionalizarem as suas saídas. Então, dá para ir a pé, sair de carro, dá para ir a pé, é 5 quadras, 10 quadras, dá para ir de metrô, dá para ir de ônibus. Como diz o Gandhi, você tem que ser exemplo da mudança que você quer. Para isso precisa de transporte público de qualidade, muitas linhas de transporte público nos bairros, né? Isso vai funcionar bastante nos grandes centros, Tu né, não Dani? estava muito longe da pesquisa, né? Falou no transporte e o transporte foi citado aí pela maioria dos entrevistados. né? Quase acertei. Bom, você pode participar aqui do Conexão, faça contato em facebook.com/UberTV Cultura. Se você não tem Facebook, não tem problema, viu? Pode mandar mensagem de texto para 9282-3806. Aparece aí na sua tela. Vamos dar uma olhadinha no trânsito. Eu selecionei imagens agora, Dani, do site Veja ao Vivo.
a gente vai dar uma olhadinha na zona norte de Porto Alegre. Você confere imagens aí da Avenida Cis Brasil, na esquina com a Avenida Sertório. A gente pode ver que o fluxo de veículos está bastante grande, mas não tem nenhum congestionamento, né? Nenhuma tranqueira também nos cruzamentos da Avenida Cis Brasil com a Avenida Sertório, na zona norte de Porto Alegre. Tá fluindo bem, né, Perdigão? Tá bem tranquilo. Agora vamos falar um pouco de economia. Os últimos relatórios do governo afirmam que a inflação está controlada, mas nos supermercados não é bem assim. É verdade. Os consumidores sentem que o preço dos alimentos está bem alto. Confira. Para manter a lanchonete abastecida, Fernando vai às compras diariamente. E as idas ao mercado têm sido cada vez mais caras. Resultado... Quando a gente repassa os preços, é claro que o pessoal também vai achar que tá ficando caro as coisas, né? Porque aumentou. Mas não é só quem trabalha com alimentação que vem sofrendo. O consumidor comum também sente o aumento constante nos preços. Eu acho que a inflação dos preços de alimentos já atingiu os 2 dígitos há um bom tempo. Em 2014, pelo menos, vários produtos eu percebo na casa dos 20% acima do que 2013. Além de ter subido os preços, a qualidade está diminuindo. O aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo no mês passado para mais de 6,5%, superando inclusive a meta fixada para o período, poderia justificar esses valores mais caros. No entanto, o governo aponta que entre maio e junho houve desaceleração no grupo de alimentação e bebidas e que os fatores que contribuíram com a alta do IPCA foram outros. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os segmentos relacionados à Copa do Mundo, como diárias de hotéis e passagens aéreas, são responsáveis por metade do avanço do indicador. Tarifas de transporte mais caras nas cidades de Belo Horizonte, Belém e Goiânia também influenciaram no aumento do IPCA. E mesmo entre os grupos em que há queda de preços, não existe garantia de que os valores mais baixos serão sentidos por todos. As pessoas, na hora que vão fazer compras e sentem no bolso, obviamente, de maneira diferente do que a média de preços pode indicar, né? É verdade, é no supermercado que a gente sente, né, Perdigão? A gente conseguiu ver agora que o preço da gasolina diminuiu, ontem nós falamos aqui no programa, diminuiu uma base de 8 centavos, né, Dani? Em compensação, já os é uma alimentos baixa. subiram, né? Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Ainda hoje a gente vai falar sobre aí o vexame do Brasil na Copa do Mundo, a final aí dos nossos hermanos com a Que Alemanha. ninguém esperava, né? A gente já volta, não sai daí. O governo do estado anunciou hoje a liberação de 5.300.000 reais para a área da saúde nos municípios que foram atingidos pela chuva. O Rio Grande do Sul aguarda ainda a transferência de 19 milhões de reais do governo federal para apoio às cidades que enfrentam esses grandes problemas. E saiu hoje no Diário Oficial da União o decreto de situação de emergência de 124 municípios gaúchos afetados pela enchente. As cidades de Barra do Guarita e Iraí entraram em situação de calamidade pública. Os municípios têm prazo de 10 dias para entregar a documentação do plano de reconstrução. As cidades que não cumprirem o prazo podem ter o pedido indeferido e ficam sem acesso à verba, Perdigão. Bom, você pode participar aqui do Conexão, pode mandar sua mensagem, sua sugestão e sua pergunta também para os nossos convidados em facebook.com/UbraTVcultura. E se você não tem Facebook, já falei aqui alguma vez, várias vezes, né? Pode mandar um SMS 5192823806. Vamos dar uma olhadinha em outro ponto da região de Porto Alegre, Dani. A gente tem imagens do site Veja ao Vivo da Avenida Carlos Gomes, quase na esquina ali com a Anitta Garibaldi, a sinaleira ali da Carlos Gomes no sentido de quem está indo para Canoas. Está com o trânsito parado porque tem uma sinaleira ali, a gente está vendo um fluxo de veículos bastante grande, mas sem grandes congestionamentos, Dani. Então está bem tranquilo o trânsito em Porto Alegre hoje. Lá pelas 6h30 deve piorar um pouquinho mais, mas a gente está acompanhando toda essa semana que não tem grandes congestionamentos na cidade no finalzinho da tarde. Já vai abrir o sinal ali, né? Perdigão aí já começa a andar. Olha, com o fim dos Jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre, o número de policiais nas ruas diminuiu. Os moradores já estavam até se acostumando aí com a sensação de segurança proporcionada pelo reforço no efetivo.
Só que esses brigadianos já voltaram lá para as cidades do interior. A gente conversa agora sobre esse assunto com o professor de Direito da UBRA e nosso comentarista Sérgio Abreu. Boa noite, professor. Bem-vindo ao Conexão mais uma vez. Boa noite, Perdigão. Tudo Boa bem? noite, professor. Tudo bem. Professor, o comando da Brigada Militar reconhece aí o déficit nos quadros da corporação e diz que o desafio agora é manter o nível de segurança percebido, né, pela população. Como fazer, então, para manter essa sensação de segurança, mesmo com a volta desse efetivo aos seus municípios, professor? Certamente o evento da Copa é um grande evento e o Estado precisa se estruturar toda para dar atendimento, né, principalmente a questão da segurança pública. E nós vimos, e até foi muito comentado pela imprensa, o grande sucesso que foi a atividade de segurança pública, muito notada pelos turistas, pela população, num atendimento integral. E certamente os investimentos que foram feitos nessa área, como a construção de um centro de comando e controle, investimentos em tecnologia, elas ficam e vão ser usadas agora, dando atendimento a toda a sociedade. Professora, a sua opinião, então, com todos esses recursos, esse centro integrado, essas 200 ou 2.000 câmeras, eu não lembro agora, em Porto Alegre, não lembro o número certinho, se a produção puder me dizer, confirmar. Então, não seria necessário ter um contingente maior? É claro que, como o evento era concentrado, foi necessário você alocar efetivos de policiais militares, policiais civis, em todas as áreas da segurança pública, porque é um evento concentrado. Certamente as pessoas viram muitos policiais naqueles locais, e isso as pessoas se acostumam a ver os policiais e terem uma sensação de segurança em virtude disso. Mas nós temos que entender que a segurança não é simplesmente a visualização de um policial. A segurança é um serviço, ele é bastante amplo, complexo. Muitas vezes o fato de eu não ver um policial ali não quer dizer que eu não estou tendo serviço de segurança, porque esse policial ele pode estar indo atender a um chamado de uma ocorrência policial, pode estar salvando uma pessoa, pode estar numa delegacia fazendo a autuação em flagrante de algum criminoso que está sendo retirado da sociedade e que não vai voltar a delinquir naquele momento e naquele espaço. Então a segurança ela é bastante ampla, então nós precisamos compreender que não é somente o policial na esquina que vai nos dar segurança. O suporte mas há um dele, serviço bastante amplo, né, de atendimento e muitas vezes é uma questão de visualização. Eu posso circular numa rua, não ver o policial e logo atrás de mim vir uma viatura policial e passar naquele local. Hoje esses policiais, depois da Copa, eles estão com treinamento mais reforçado, eles estão, digamos assim, com um condicionamento melhor para atender, né? Certamente, né? Eu vejo que houve uma preparação muito intensa de recursos, né? De preparação técnica dos policiais, especialmente os que atuam nas cidades. E vejo que o planejamento que foi feito pela Secretaria de Segurança Pública e pelas polícias militares e civil, elas preservaram o policiamento existente. Ou seja, o policiamento de Porto Alegre, por exemplo, se manteve na sua atividade de policiamento de Porto Alegre. O que foi alocado foi reforço para atuarem nos eventos. Então, esse foi um plus colocado nos eventos justamente pela necessidade e demanda da intensidade de pessoas e fluxos de pessoas e possibilidade de delitos das mais diversas ordens que poderiam acontecer. Sim. Agora, o policiamento na cidade ele se manteve. Tanto é que, geralmente, nós vemos notícias de operações, de prisões, de atuações bastante intensas do policiamento normal. Agora, professor, o que ficou aí, né, a cargo da FIFA, se a gente, né, pode falar agora, e o que ficou a cargo da Brigada Militar? Você diz durante o evento? Sim, houve todo um planejamento, isso não é um planejamento de agora, já há uns 4 anos, que há reuniões entre a estrutura da FIFA, os administradores da FIFA, principalmente na área de segurança, e com as polícias do Brasil, todas elas integradas, discutindo, definindo os trabalhos, né? Então houve uma compartimentização e uma integração. E isso que é importante, que fica, eu acho, como um grande avanço nesse momento e que deve permanecer agora para as atividades normais, é esse processo de integração muito forte que ocorreu entre os órgãos policiais. E era uma necessidade da segurança pública ter as polícias civil, militar, a Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, todas unidas em prol de garantir a segurança para a comunidade. Ela foi uma segurança para a comunidade e para os que vieram em virtude da Copa, mas permanece agora para toda a comunidade como um todo.
Agora, a brigada não divulga, né, o número do efetivo na capital, mas acredita-se aí que chega a 2.800. A discussão da segurança não fica muito reduzida, professor, somente aos números de policiais nas ruas, quer dizer, é muito mais além disso, né? Sem dúvida, né? A segurança não se faz só com policiais, ou com armamento, com viaturas. Ela é um campo bastante amplo, né? Segurança é um serviço e é uma necessidade e é um direito de todo cidadão. Uma sociedade que se sinta segura, ela tem desenvolvimento, ela progride. Veja, o sucesso da Copa do Turismo se dá em grande parte pela segurança. As pessoas se sentiram bem aqui em Porto Alegre, se sentiram bem aqui no nosso estado. Então, o investimento em segurança é extremamente importante. Mas também nós temos que trabalhar quais são os principais problemas que levam a uma criminalidade mais elevada junto à comunidade. Por que nós temos taxas de homicídios elevadas? Embora no Rio Grande do Sul nós tenhamos aí em torno de 18 a cada 100 mil habitantes, abaixo do país, que é de 24 por 100 mil habitantes, mas é uma taxa bastante elevada. Todos os dias nós vemos notícias de roubos, de assaltos, de homicídios. Então, por que ocorre isso? Então, é preciso também uma mobilização da sociedade, da comunidade, né, de todas as estruturas da sociedade em prol de buscar soluções para minimizar e ter uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais tranquila, uma sociedade em que a violência não seja a arma para resolver os conflitos que as pessoas têm no dia a dia. Agora, professor, uma dúvida, tá? Todo mundo começou a se questionar se, utilizando esse efetivo, esse número de efetivo que estava no interior do estado, tá? Que vieram para fazer o trabalho na Copa, se as cidades do interior ficaram ou não desassistidas durante o evento da Copa. Nós não vimos falar nada de aumento de mortalidade, de roubos, enfim. Certamente não, porque esse é um planejamento muito bem analisado de onde é que você vai alocar os recursos. Tanto é que folgas, férias, licenças, todas foram suspensas nesse período. Ou seja, todo o material humano, as pessoas, os trabalhadores que estavam disponíveis, os policiais, eles foram alocados em todos os cantos do Estado, né? Nós tivemos em 2011, também trouxemos 200, né? A Brigada Militar trouxe 200 brigadeiros do interior para atuar aqui em Canoas, Gravataí e Viamão, e uma parte de Porto Alegre, onde haviam taxas de homicídio muito elevadas. Naquela época também se falou, mas vão tirar do interior, ela vai ficar sem segurança. Não, o que ocorre é um estudo muito aprofundado, né, de mobilização. E no Estado, vejam, isso é muito comum, porque nós temos muitos eventos no Estado. Nós temos eventos de pequeno porte, de grande porte, como foi agora a Copa. Nós temos evento no litoral, né, a operação do litoral, onde é necessário aumentar os serviços. O próprio Fórum Social Mundial, né? O Fórum Social Mundial foi mais de 100 mil pessoas. Foi o maior evento, né, de mobilização de massa, né, que teve aqui no nosso estado. Temos também, por exemplo, no interior, Canela, Gramado, no verão, que vai de novembro até janeiro, uma grande operação que é o Natal Luz e a movimentação de turistas, de pessoas naquelas regiões. Então, há necessidade de você fazer aí a alocação dos recursos, né, dentro das necessidades e atendendo, assim, a satisfação da comunidade. Agora, professor, é possível que alguns mecanismos, como até as câmeras de segurança que o senhor já citou, né, eles possam continuar sendo usados para o policiamento? Seria até uma maneira de manter essa sensação de segurança. Também hoje, até na 0 Hora, também saiu uma reportagem dizendo até que alguns policiais poderiam voltar, né, para Porto Alegre. O senhor acha que isso é possível? Veja, Dani, você toca uma questão que é muito importante, né, que é o investimento em tecnologia. Além de câmaras, né, de vigilância, que foram aumentadas, inclusive, em relação à Copa, é preciso também investir em tecnologia de informação. O Centro de Comando e Controle é um investimento muito grande nessa área, né, porque você vai alocar os recursos com melhor qualidade, com mais eficiência, né, otimizando a utilização desses policiais e também acompanhando os graus de controle estatístico da criminalidade, os níveis de criminalidade. Ou seja, a segurança é um serviço que tem que acompanhar onde há a necessidade mais prioritária, onde se acompanha ali o movimento da criminalidade, se vai atuar e buscar ali dar uma solução. Então, a par disso, claro que efetivos, aumentar o efetivo das polícias, né, que há uma defasagem, que também depende da capacidade orçamentária do Estado em trazer esses servidores. As pessoas falam, tem que fazer concurso e trazer policiais. Mas um policial ele é caro.
um curso de formação é bastante caro, isso eleva um orçamento bastante elevado. Então, é um esforço conjunto que tem que ser feito para melhorar essas estruturas. E que está sendo feito, né? Nesses últimos anos, já tivemos recentemente ingresso de 2.600 policiais militares, mais um grande número de policiais civis. Agora também já se anuncia mais 2.000 policiais para o ingresso em 2015. Certamente as políticas públicas elas estão num caminho correto para tentar trazer melhor segurança para a comunidade. Tá certo, então, professor. Obrigada pela presença no Conexão. Perdigão. Até Obrigado. semana que vem. Até semana que vem, professor. Obrigado. Até a semana que vem. Bom, hoje no Conexão... Desculpa. Hoje no Conexão a gente tem novidade, tá? Qual? Conta pra gente. Dei uma olhadinha. O Meu Bives Deus do céu. tá aqui no Conexão RS. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Já, já. Bom, o governo gaúcho e o Instituto de Cardiologia anunciaram hoje pela manhã um projeto de criação de mais de 1.000 novos leitos hospitalares na região metropolitana. Que notícia boa, Dani. né, Perdigão? É verdade. O acordo prevê, então, a construção de 4 novos prédios e que eles fiquem prontos em até 18 meses. A ampliação vai beneficiar Viamão, Alvorada, Cachoeirinha e também Porto Alegre. E a Prefeitura de Canoas abriu neste mês licitações para a construção de 3 novas unidades básicas de saúde, nos bairros Fátima, Guajuviras e Harmonia. Também devem ser ampliados os postos dos bairros Harmonia e Olaria. A abertura dos envelopes das concorrências está marcada para o dia 7 de agosto. As obras devem iniciar em até 90 dias depois do resultado da licitação. Bom, você pode participar aqui do Conexão, a gente já vai falar sobre o vexame histórico do Brasil. Então você pode participar em facebook.com/ubratv-cultura ou pode mandar também mensagem de texto para 5192823806. Nós vamos ler aqui no programa a sua mensagem, a sua participação, enfim. Antes, eu quero mostrar aqui imagens da Avenida Farrapos, no cruzamento com a Avenida Sertório. Nós mostramos aqui no programa quase diariamente esse cruzamento aí de Porto Alegre, que é um dos cruzamentos onde mais dá tranqueira, né, Dani? Os carros acabam passando no sinal amarelo e hoje a IPTC resolveu dar uma passada por lá e estão averiguando ali, então não teve tranqueiras agora no cruzamento. Eles chegaram há pouquinho tempo, eu estava acompanhando aqui no site Veja ao Vivo, então a gente pode ver que tem um fluxo bem tranquilo de veículos. Agora, Perdigão, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de cinema? Vamos falar de cinema, sim, Dani. Nesta semana nós temos um romance, tu vai gostar. Olha que legal. Bom, o romance é o Amor Fora da Lei, e ele conta uma história de Bob, tá, que é um bandido que resolve fugir da cadeia para encontrar quem? A mulher e a filha que ele nunca conheceu. Vamos dar uma olhadinha no trailer, eu tenho certeza que tu vai gostar. Vamos lá. Dear Ruth, I dreamed about you again last night. I hold your face in my mind. I think about your hair getting longer. I think about your belly getting bigger. I think about our baby girl. I shot someone. I think I shot someone. It's gonna be okay. All you gotta do is wait for me. I'm confused, Ruth. I don't know why you kids did what you did. What do you want to do now? I'm gonna wait for him. It's gonna be all over the news later. Thought best you hear this to my friend. Hear what? I know you know I'm out, and I hope you know I'm coming for you. Just like I always said. I'll put an end to all this right now, all by myself. All I'd have to do is tell the truth. Whatever it is you've done, when I see you with your daughter, all I see is good. Maybe I'm just fooling you. People talk about regret, but I haven't got any. I traveled high and far, and now I'm close. I'm so close to you, I can almost reach out and touch your cheek. You take those girls, you got trouble. Well, maybe you get out of town until all this blows over. You mean till he gets caught?
Have you seen him? Sure haven't. We can make it. We can make it if we run. Every day I wake up thinking today's the day I'm gonna see you. And one of those days, it will be so. And then we can ride off to somewhere far away. Viu? Eu falei que tu ia gostar. Quase chorei. Te Só falei. no trailer. Vou ter que assistir. Bom, aguarde e siga a gente lá em facebook.com/UbraTVCultura, porque a gente vai sortear essa semana ainda, na verdade amanhã, 2 pares de ingressos para você curtir as nossas Amor dicas de Fora cinema. da Lei. E você pode ver Amor Fora da Lei. Bem, vamos lá, né? Domingo a gente se despede da Copa do Mundo. E a Copa no Brasil chega à decisão sem os anfitriões. A Alemanha e a Argentina, nossos irmãos, reeditam as finais de 1986 e 1990, anos em que os dois países conquistaram seus últimos mundiais. Para analisar aí a derrota histórica, o fiasco do Brasil e projetar a final da Copa, a gente recebe o jornalista esportivo Fabiano Brasil. Tudo bom, Fabiano? Tudo bem, boa noite, obrigado pela presença, pelo convite e também um prazer estar aqui, né? E também o professor de jornalismo aqui da Ubra, Sérgio Lima, que foi meu professor, eu falo sempre. Boa noite, obrigada pela boa noite, presença. Dani. Obrigado. Foi meu professor também. E também já está aqui com a gente o Gabriel Sá, que chegou. Tudo bom? Tudo bom. Daqui a pouco ele vai cantar e vai falar também sobre futebol, fica à vontade, tá? Ih, Primeiro eu começo perguntando para vocês aí, estão recuperados da nossa vergonha, da vergonha nacional? Pois é, sabe que agora, chegando aqui na Ubra, meu telefone tocou ali o WhatsApp. Sim. E era um amigo meu colocando gol da Alemanha. Quer dizer, e assim, e ontem, durante a apresentação do Cadeira Cativa, também, né, os guris aqui da nossa retaguarda ficavam no ponto falando para mim, cara, pode chamar o intervalo, gol da Alemanha. E assim ia. Passava 2 minutos, gol eu da acho Alemanha. que essa corneta do gol da Alemanha, né, professor, a gente vai ouvir por muitos anos. Né? Acho que foi um fiasco realmente histórico. Né? Eu, com 37 anos, nunca tinha visto o Brasil tomar um rodeão como tomou, que é um termo que nós usamos bastante no futebol. E é uma situação onde piorou depois que tentaram explicar, né, na entrevista coletiva ontem, o Felipão e o Parreira. Acho que eles pioraram a situação ainda, porque eles também não sabem. Então, se eles não sabem, fica difícil para nós explicarmos. Mas eu acho que alguns pontos, e não são poucos, aí eu vou voltar até no dia que eu estive aqui para falar da convocação com vocês, e nós vamos lembrar. Do Fred. A gente falava do Fred, que foi uma... Bom, desde o começo eu escrevi uma crônica, me lembro né? bem, sempre falou do E eu escrevi uma crônica até depois de tudo isso, e eu coloquei assim, bom, o Fred nós vimos, não preciso nem falar nada. E o Jô, bom, vamos falar do outro assunto, porque nós não tivemos atacantes na Copa. Não foi só isso, não estou colocando a culpa só no Fred, só no Jô. Muito mais coisas aconteceram desde a preparação. A gente viu a Alemanha, por exemplo, isolada, fazendo uma concentração diferente daquela que é a usual hoje, que é a praticada hoje no Brasil, com a família junto, com momentos de descontração, com inteligência emocional, com dinâmicas de grupo, baseadas em PNL, que isso é super importante hoje, poucas pessoas praticam isso em seus grupos. Isso foi realizado. Quer dizer, foi um exemplo. Por parte da Alemanha. Por parte da Alemanha. Foi um exemplo. Um exemplo. E nós vimos, né, a seleção brasileira treinando e numa cerca, a poucos metros, a torcida fazendo festa. Eu acho que tudo isso começou por lá. E muitas outras coisas que a gente pode falar. Professor? Eu acho que explicação para o placar não tem, para a derrota tem muitas, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu estava assistindo o jogo sozinho e aí, lá no terceiro gol, eu liguei para minha filha, que eu estava assistindo o jogo, liguei para ela, ela tem 8, 9 anos, estava chorando, né? E eu tentando consolá-la e tal. E daqui a pouco, pai, saiu o terceiro, saiu o quarto, eu virei para a televisão, pô, parem, não dá assim, eu não estou conseguindo dar conta do desespero da minha filha. Mas, enfim, eu acho que o placar foi o placar do jogo, de um acontecimento singular, não vai acontecer nunca mais. Agora, a derrota ela é explicável. É explicável, por exemplo, pela falta de metodologia que nós temos hoje, falta de estudos dos nossos treinadores de futebol. O Filipão foi culpado, sim, pela derrota. E ele assumiu, né? E ele assume isso. Eu acho que... Ele assumiu em partes, né? Ele assume não assumindo, porque ele não sabe onde ele errou. Na verdade, ele falou que o problema foi a escalação. O problema foi a escalação que ele fez. Só que aí ele fala o seguinte, desculpa interrompê-lo, professor. Ele fala, pois nós não sabemos o que aconteceu, mas eu escalei o Bernard
baseado nas observações do Galo e do Roque Júnior, os observadores. Pobre dos dois, né? Colocou nos dois. Né? Claro. Quer dizer, eu acho que ele fala que a culpa é dele, mas ele não assume que ele errou na formação que iniciou o jogo. Ele assume uma responsabilidade sem explicar o porquê. Eu acho que os nossos treinadores estão muito arraigados na tradição há muito tempo, numa ideia de futebol que não existe mais. Você vê uma revolução no futebol da Alemanha nos últimos 12 anos, você vê uma revolução no time da Holanda. Os treinadores de futebol brasileiros, eles não se apropriam da ciência, como metodologia, por exemplo, como estudo, como pesquisa, e isso acaba refletindo no campo. Qual foi a revolução que nós fizemos no Brasil nos últimos 20 anos em termos de estratégias e táticas de futebol? Tem vindo tudo de fora. Nada a gente consegue criar daqui. Então, eu acho que esse é um problema de fundo do futebol brasileiro que tem que ser pensado. Eu acho que o único treinador brasileiro hoje, que é um treinador atual, é o Tite. Muricy Ramalho Deve ser o próximo técnico da seleção. Muricy Ramalho tomou 4 com o Santos do Barcelona. Aí nós fomos de novo, aí o Santos foi fazer uma viagem à Espanha, tomou mais 8, que era um outro treinador lá. Então, o que é isso? Eu acho que a derrocada do futebol brasileiro já vem há mais de 4 ou 5 anos, já vem há muito tempo, há quase uma década nós estamos em franca descendência e temos que parar tudo agora e começar a repensar. E repensar principalmente todas as áreas do futebol. Começar do zero, né? Não sei se começar do zero, Dani. Eu acho que tem muita coisa boa, mas a parte estratégica, a parte da inteligência do esporte, o voleibol, hoje, ele se apropria da estatística. Por que o Brasil chegou nos últimos anos no topo do ranking mundial? Porque há uma ciência por trás do esporte. E o que o futebol brasileiro, está se apropriando disso? Talvez a fisioterapia, talvez as áreas da saúde, mas a ciência do esporte eu não vejo sendo aplicado numa seleção brasileira, nos próprios clubes de futebol que estão apanhando aí os clubes europeus, por exemplo. Porque o futebol está cada vez mais técnico, né? Todo mundo sabe falar de futebol, né? Estratégico. Eu vou pedir agora só um tempinho, porque a gente tem mais gente para participar aí da nossa discussão de hoje. Tem gente querendo dar pitaco aí, né, seu Bives? Cornetada. Tudo bem? Tudo bem, cara. Dani, vamos começar assim, ó. Boa noite, Dani, a mamãe do ano, né? Muito obrigada. E também o Perdigão, o papai do ano. Eu tô entre amigos. Perdigão é meu afilhado, né, de casamento. Sou padrinho. Mas explique bem que não é o mesmo filho, né? Não, claro. Foi estranho isso. Muito claro. Ficou parecendo que ele é o pai ou só a mãe. Senão alguém vai dormir no sofá hoje, né? Então é complicado. Quero mandar um abraço especial para os amigos aí, tanto o Gabriel, né, o nosso músico presente, o Brasil, grande amigo, e o Sérgio Lima também foi meu professor. Estou muito feliz de estar de volta em casa, na Ubra TV, essa TV que eu tô aqui desde a fundação, ou seja, eles não conseguem se livrar de mim, né? Enfim, gente, hoje é o dia da cornetada. Hoje não, né? Foi ontem, mas continua, é a semana da cornetada. Vamos fazer assim. Eu trouxe 2 meninas, as mulheres cada vez mais estão presentes nos estádios e cada vez mais elas entendem de futebol, dão pitacos e o que tem de mulher trabalhando na TV é impressionante. Então, eu trouxe 2 moças que estudam jornalismo, então provavelmente elas podem pintar aí na telinha daqui a pouquinho falando sobre futebol. Eu vou começar com a Carolina Ferrari, que está aqui comigo. Olha que moça bonita. Se for para televisão, vai encantar muita gente. Tudo bem contigo? Tudo bem. Vamos começar primeiro entendendo a tua paixão pelo futebol. Quando é que começou essa paixão? É família? São namorados? São amigos, namorados? Como é que funciona? Bom, na verdade, meu namorado não me acompanha muito no futebol. A minha paixão pelo Grêmio começou desde pequena. Meu pai sempre me levando no estádio e acompanhando. E eu me tornei sócia do Grêmio. Minha primeira vez que eu entrei como sócia do Grêmio foi no jogo contra o Boca Juniors. Triste, né? Mas estamos aí. Eu acompanho muito o Grêmio e a seleção brasileira também este ano, né? Que sorte, né? Vai começar no jornalismo esportivo falando da Copa do Mundo e do fiasco brasileiro. Chegou a hora. Tá valendo, você tá na televisão, começou, é comentarista esportivo. Quero saber o que tu achou do fiasco, o que aconteceu? Bom, eu acredito que o fiasco não foi só no jogo contra a Alemanha. Eu não vi particularmente a seleção brasileira atuar em nenhum jogo bem assim, como Argentina, Holanda e Alemanha, que eu acredito são mais merecedoras, né? Eu achei que a equipe estava muito desestimulada, não sei se pela falta do Neymar, do Thiago Silva, mas eu acredito que faltou um pulso firme ali do Filipão, que eu sempre vi ele como retranqueiro, e não foi o que eu vi nessa Copa, né?
Foi uma festa nas redes sociais. Tu é daquela de dar pitaco nas redes sociais? Eu sou Fala bem, da escalação. Eu sou bem brava e se me retruca, eu retruco de novo e vamos nessa, né? Então tá, uma jornalista perfeita. É assim que funciona, gente. A gente ouve, né, e também retruca, é assim que funciona. Futebol é o templo do palpite e da cornetada. Corneta livre hoje, viu? Obrigada, Bives. Já o Bives volta para conversar um pouquinho mais com a gente. Agora, o deputado federal e ex-jogador da seleção Romário publicou no Facebook uma carta aberta com críticas à CBF e à presidência, que devia, segundo ele, investigar a entidade que comanda o futebol brasileiro. Vocês acham que a CBF precisa passar aí por uma reformulação para a gente reconstruir, né, para voltar a acreditar no futebol do Brasil? Precisar bastante tempo, né? Acho que necessita, mas é difícil. É muito difícil. A gente viu aí alguns movimentos tentando uma eleição direta, só que aí a politicagem ela é muito grande para que daqui a pouco se coloque um cara de oposição lá, e eu não vou nem muito longe. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto Neto, tentou ser o candidato de oposição. Só que aí ele foi buscar o apoio nas federações. Não conseguiu. Por quê? Porque aí existem outros... Eu pergunto e eu mesmo respondo, né? Espetacular. Porque existem outros interesses, como, né, como falavam, que são exatamente até obscuros, que a gente não pode confirmar porque não temos provas, mas que fazem que os dirigentes não acreditem nesses pontos para que pudéssemos realmente mudar um comando da CBF. Mas 2 pontos que eu queria colocar em relação ao que o professor colocou para a gente aqui, sobre essa mudança no futebol. Teve um mal no futebol brasileiro, que talvez seja mais, que tenha prejudicado mais do que ajudado, que foi a lei do passe. Essa nova lei do passe fez com que os clubes parassem de investir nas categorias de base, porque o cara investe na base, aí chega a 16, 17 anos, 18, o cara pode ir embora. Sim. E foi-se o investimento. Então, é muito mais fácil hoje contratar de fora do que investir na base e acabar perdendo. Tanto Então é verdade tem que mudar a gestão do futebol. Essa gestão ela deveria ser discutida, porque isso prejudicou demais os clubes a ponto de não revelarmos mais tantos jogadores. É só a gente apontar aí quais são as revelações hoje que nós temos. Hoje não sabemos quem são. O Neilton, talvez, que do Santos foi para o Cruzeiro, né? Tínhamos na última Copa, e falamos isso aqui na outra ocasião, o Pato e o Ganso, que seriam as caras para 2014, a gente nem viu falar neles. E o Felipão é retranqueiro mesmo, para a Carolina e para o Bicho. Realmente, é retranqueiro, e por isso que surpreendeu. Contra a Alemanha ele não foi isso, e era o que todos queriam. Professor, tu também acha que a CBF deve passar por uma reformulação? Eu acho que o futebol ele é pouco transparente, né? As relações do futebol são pouco transparentes, e a CBF também, mas isso é caso para o Ministério Público investigar, Procuradoria, quer dizer, não dá para dizer nada. Sabe-se que houve envolvimento de ex-presidentes da CBF em questões de fraudulentas, gestões fraudulentas, né? Agora, isso é caso para o Ministério Público investigar, né? Agora, acho sim, a gestão do futebol brasileiro é muito pouco transparente, assim como as relações das federações, as relações dos dirigentes com os jogadores, dos empresários. Há uma fumaça aí sombria que paira sobre o futebol brasileiro, afinal é uma indústria, é uma maquinaria de dinheiro. Muito, né? Muito dinheiro. E é lógico que deveria haver uma investigação. Em 2005, o próprio Internacional aqui acabou sendo vítima de um processo que foi um processo que até hoje... Máfia do apito. A máfia do apito, que até hoje ainda paira uma nuvem sobre aquilo. Não tem muita coisa esclarecida sobre a máfia do apito. Então, são coisas que o futebol brasileiro, a gestão do futebol brasileiro precisa evoluir, né? Agora, eu quero lembrar que você aí de casa também pode participar em 3477-9105. Vive isso aqui no telão. Daqui a pouquinho vai trazer a opinião de mais uma mulher aqui no programa, e você também aí de casa pode participar. 3477-9105. Porque nós, mulheres, entendemos muito de futebol, tá? Horas, bolas. Agora eu quero saber, assim, além disso, o que mais que tem que mudar para que a gente volte, né, a acreditar no futebol? De repente, esse modelo de treinamento da Alemanha... E menos festinha, né? Eu acho que é muita festinha com a seleção. Eu me lembro que no início da preparação, peço desculpas pela voz que está voltando aos poucos. No início da preparação, todos nós vimos assim quase uma Vegas de novo, né?
que foi a última Copa, a Copa de 2010, onde o Brasil não conseguia fazer, aliás, 2006, onde o Brasil não conseguia treinar, era festa, era bagunça, enfim. E no jogo de terça-feira, eu também queria destacar outro aspecto, e ontem nós falamos muito isso no Cadeira Cativa, todos convidados hoje às 8 da noite aqui na Ubra TV, nós falamos o seguinte, faltou também o cara que no 2-0, o jogador, pegasse a bola, não, só um pouquinho, peraí, vamos parar, ou me atiro no chão, simula uma falta. A gente sabe que isso existe no futebol. Não é nenhuma novidade, nenhum escândalo que eu estou falando. Mas faltou um líder. Faltou um Dunga, que nós criticamos tanto, mas como capitão nunca. Mas ele não deixava acontecer festinha. Não deixaria. Ele nunca deixou. Ele não deixa a imprensa tomar conta. Então nada. faltou. Eu, sendo da imprensa, entendo que a imprensa, em alguns momentos, atrapalha. Passa da conta, né? Passa da conta. Porque eu vou respeitar o que for imposto por um comandante, por um técnico, por um dirigente. E isso não tem, porque quem manda não é o dirigente. A gente sabe quem manda. Não preciso nem eu dizer aqui. Então isso acaba complicando, né? E isso quem manda é quem tem o dinheiro. E aí Agora a bagunça que a gente viu aí, né? A gente tem uma pergunta de um telespectador até para o professor. Ele disse que o futebol é comandado por algumas emissoras de TV. O futebol gaúcho e tanto o futebol nacional. Uma emissora, não vou dizer qual. O que tu acha disso? Concorda? Eu acho que como eu disse, é uma maquinaria que tudo funciona em torno do esporte. É como as Olimpíadas. O futebol é negócio, o futebol é produto. E a imprensa, a mídia se apropria do produto. E é lógico que vem disso, que hoje domina, sim, as transmissões, a tabela do Campeonato Brasileiro, o jogo no sábado às 10 da noite é um absurdo. É os horários? Os horários, 9 da noite, 10 sábado, 10 da noite, 9 da noite é absurdo. Jogo 5 da tarde, jogo 16 horas com temperatura de 40 graus. Às vezes em Caxias, né, professor? Às vezes em Caxias, quer dizer... Você vai matando o futebol aos poucos também, a paixão do torcedor pelo esporte. Isso, talvez, daqui a uns anos, vai acabar refletindo o futebol hoje já está elitizado. Daqui a uns anos, talvez, aquele menino mais pobre, de classe social mais baixa, que frequentava os campinhos e que dali sairia um novo craque, talvez uma nova geração, esses talvez não frequentem mais. Quer dizer, o acesso ao futebol fica mais difícil também, até pelo desgosto que essa falta de planejamento acaba ocasionando. Agora é lógico que não sei se a Globo por exemplo, não sei se a Globo é dona do futebol brasileiro, mas que ela hoje diz quando... Dita as regras, né? E como deve ser realizado o Campeonato Brasileiro e quando... Sem dúvida. Essa pergunta foi do Paulo Roberto de Canoas, viu, Paulo? Obrigada pela tua participação. Vamos falar agora com o Bives. Bives, qual a opinião de mais uma mulher sobre o fracasso do Brasil, o fiasco? Inesquecível. Isso, né? Fiasco, marmelada, e pode chamar do que quiser. Aliás, de marmelada, o que tem de gente botando boato na internet, que a Copa foi comprada, foi vendida, foi alugada. Bom, vamos deixar isso pra lá. Vamos falar com quem entende. Estas moças, concordo com a Dani, as mulheres estão entendendo mais de futebol que muito cueca por aí, viu? E inclusive eu, viu? Eu te digo mais, inclusive eu. Jéssica Soares está aqui comigo, estudante de jornalismo, futura jornalista esportiva, né? Não tá, né? Que coisa boa. Isso. Me diz uma coisa, como é que começou a tua paixão? Primeiro eu quero entender, né? É até um pouco engraçado isso, porque eu não torço pra nenhum dos times aqui do Sul. Não brinca? Não, eu torço pro Real Madrid. Pô, achei que era o Guarani de Venâncio Aires. Podia ser algo mais diferente, né? Mas eu torço pro Real Madrid. E daí começou muito lá, por 2008, assim, eu comecei a assistir jogos com o meu Dindo, eu ia pra casa dele. Não tinha ainda essa coisa da internet de streaming, nem nada, era bem mais difícil. E daí, meu Dindo é fanático pelo Inter, ele é daqueles que troca de esposa, mas não troca de time, sabe? Então, ele me levava no estádio e tal, mas eu nunca tive aquela simpatia com nenhum dos dois. Daí eu fui ver o jogo do Real Madrid, daí eu vi o Raul Gonzalez Blanco. Grande goleador. Ídolos, nossa, fanática por ele. E daí foi aquela coisa, aquele estalo, o time que me escolheu. Não tá, mas tu sabe tudo do Real Madrid? Por exemplo, se eu te perguntar quem é o lateral direito, tu sabe hoje do Real Madrid? Marcelo. Ó, Fábio Coentrão, às vezes ali, viu? Depende, Arbeloa também. Nossa, já tá até dando opções, né, pra posição, que coisa boa. Vamos pro fiasco, tá? Vamos lá pro vexame. A sapatada que o Brasil levou. Nossa. Na tua opinião,
Por que aconteceu isso? Eu acho que não foi nem só do jogo também, como a Carol tinha falado antes, não foi só do jogo contra a Alemanha. A seleção, na Copa das Confederações, até se salvou um pouco, conseguiu vencer a Espanha. A Espanha não estava lá também aquela coisa, né? Não veio mais para oba-oba. Mas eu acho que foi todo o decorrer da Copa e o Filipão, ele não soube manejar os jogadores que tinha. Eu acho que jogar com camisa 9, sendo que o Brasil há tempos não tem um centroavante assim, decente, eu acho que podia ter colocado também um meia mais inteligente para dar ritmo rápido, assim, distribuir melhor. O Brasil já jogava pelas laterais, correria louca. O famoso cadenciador. Sim, sabe? Vamos repatriar vamos repatriar, não, vamos naturalizar o D'Alessandro, por exemplo, serviria? Ser, sim. E o Ronaldinho também serviria? É que as festas que eles falaram iam aumentar, né? Se o Ronaldinho estivesse lá, né? Eu acho que eu preferia um Felipe Coutinho, assim, um Firmino também, que tá bem na Alemanha, o Kaká. Até o Kaká, eu gosto do Kaká. Sabe muito, gente, sabe demais. Deixo aqui o meu abraço especial aos telespectadores, estou muito feliz de estar com vocês. Manda aí pro estúdio de novo, valeu. Obrigada. Obrigado, Bives. A gente também está muito feliz com a tua participação. Bem-vindo de volta. É verdade. Bom, a gente tem uma ligação no 3477-9105. É o Ângelo do bairro Maitá. Boa noite, Ângelo. Boa noite. Pode fazer sua colocação. Bom, eu gostaria de saber o que o pessoal acha, está debatendo, de um técnico estrangeiro na seleção brasileira, como nomes como Guardiola, como Klinsmann, são técnicos emergentes e que têm feito bons trabalhos. Tá certo, obrigada. Qual Obrigado, dos dois Ângelo. quer responder? Ou os Vai, dois? eu acho assim, é uma pergunta interessante e gente ouviu muito falar sobre isso. Para mim, acho que são excelentes treinadores, mas daí nós estaríamos assinando a decadência e a falência do futebol brasileiro. Com tantos treinadores aqui, eu acho que o Tite seria acho que até deverá ser o Tite está sendo mais cotado agora, né? É o mais cotado, já era antes da Copa. Até hoje houve informação direto lá da Granja que o Filipão e o Parreira foram convidados para permanecerem até o final do ano, mas para a próxima Copa eu acredito que será o Tite, e até acho que os dois não vão aceitar também. E acho que aceitar ou trazer um técnico do exterior hoje, mesmo com toda a qualidade que tem esses aí que foram citados, Guardiola, o próprio Klinsmann, seria assinar a minha incompetência de não produzir nenhum treinador. E acho que o Brasil tem capacidade para isso. Professor? Não, eu acho possível isso. A minha única dúvida é em relação aos jogadores brasileiros aceitarem um técnico estrangeiro. Eu acho que para o Brasil hoje, um Guardiola, por exemplo, um Klinsmann, seria uma novidade. Eu só tenho dúvida se o jogador brasileiro que não está preparado para isso aceitaria treinar com um treinador estrangeiro. Como ele receberia isso? O jogador brasileiro como o menino esse que agora entrou, que o Filipão, esqueci o nome dele, o Bernard entrou, estava no Shakhtar Donetsk. Foi para lá no ano passado, está pedindo para voltar. Não se adaptam, Não né? se adapta. Eles dizem que não se adaptam. São poucos profissionais. São poucos profissionais os jogadores brasileiros. Nós precisamos reformular isso, repensar isso. Mas eu acho sim possível, concordo. Eu gostaria de ver pelo menos uma experiência nova hoje dentro do futebol brasileiro. Eu acho que um Guardiola, um Klinsmann, quem sabe, por que não? Agora, rapidamente, que o nosso tempo já está acabando, o palpite de vocês aí para a final, quem ganha? Nossos irmãos, né? Torcida ou sentimento? A torcida. A torcida e o sentimento. A minha torcida e também, olhando pela razão e pela emoção, acho que da Alemanha. Não, Alemanha. É? Só quero dizer uma coisa antes de encerrar. Sim? Sobre essa questão dos jovens torcerem para times de fora. Essa é uma ação da mídia, das novas tecnologias, que nós temos acesso a outras imagens, outros bens culturais, e nós acabamos hoje optando por outros clubes que não mais os gaúchos, os brasileiros, e torcendo inclusive para outras seleções. Esses dias eu vi um menino chorar porque o Chile perdeu para o Brasil. Isso preocupa um pouco. Agora, Perdigão, a tua, né, quem ganha domingo? Para mim, quem ganha domingo é a Alemanha. Óbvio. Alemanha. Gabriel? Eu acho que uma vez que a Alemanha desbancou o Brasil, acho que ela é a favorita também. É a favorita. Até porque a Argentina não apresentou um grande futebol. Você sabe que eu vou apostar no bolão para ver se ganha alguma coisa. 8-1 para a Alemanha. Vamos ver. 8-1, é uma boa. Só para ver o que acontece. E para não terem nada para falar da gente, né? Certo. Agora, Gabriel, passa rapidinho então o teu contato, né? Para quem quiser te contratar, fala um pouco aí. Sim. A tua agenda. Bom, a agenda tem toda no Facebook, facebook.com/Gabriel Saf Music,
IC. O contato é 51999843, aquele ali? Tá lá na Tá tela. passando na tela. Uhum. 4313 para shows e afins. E amanhã tem Capão da Canoa, para o pessoal que for do litoral, lá no Barril Velho. Semana que vem tem Veranópolis e na outra tem Osório. E... Tu canta desde pequeno, né? Desculpa, Eu Perdigão. canto desde novinho. Qual o teu estilo aí, que a gente pode chamar? As tuas músicas misturam rock com outros estilos, né? Eu estudo música popular, eu faço música popular ali na URGS, então eu faço um pop rock meio brasileiro. Assim, E quais são tuas maiores influências hoje, no Brasil e fora do Brasil? No Brasil, sem a menor sombra de dúvidas, o meu pai, que é instrumentista e é compositor e guitarrista. Gabriel é filho do Daniel Sá, que trabalha com o Renato Borghetti e tudo mais. Ele é a minha maior referência nacional. A banda Teatro Mágico, que é uma banda ali de Osório, também é uma grande referência para esse trabalho assim brasileiro e universal. E acho que por enquanto as minhas maiores influências são essas. São por aqui mesmo. Tu compõe também? Eu componho, o disco é todo meu e tá aqui, trabalho eu tenho bastante disco aqui, com. vou Tem mostrar um aí? aqui. Vamos lá, então. Mostra o CD dele. Gabriel, canta pra gente. A gente vai se despedir, então. A conexão de hoje fica por aqui. E o Gabriel vai voltar numa outra oportunidade com mais tempo, que ele chegou, teve um probleminha, chegou um pouquinho, o programa já tinha começado, mas a gente promete que ele vai voltar para ficar o programa todo, cantar, conversar com a gente, né, Perdigão? É verdade. Para compensar. Pra compensar. E a gente fica Seja por aqui. sempre bem-vindo. Muito beijo, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Isso, obrigado aos nossos convidados também. Vou fazer uma desse CD aí. O terceiro sinal que saiu. Tá tudo para baixar na internet, no Facebook, encontrem lá. Vou fazer O Teu Lugar, tá nesse disco aí também. Hoje eu acordei querendo reviver toda a nossa história. Hoje eu percebi que o que aconteceu não era para ser assim. A gente se deixar de lado e maltratar o coração. Vem, que nos meus braços é o teu lugar, que na tua boca eu quero me encontrar, e os teus sonhos são o que eu quero viver. Vem, que nos meus braços é o teu lugar, que na tua boca eu quero me encontrar, e os teus sonhos são o que eu